Prezados irmãos, nós vamos iniciar o nosso trabalho. O horário avançou, os minutos não nos esperam. E de repente nós já estamos atrasados com o nosso compromisso. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Que nós possamos, ao sair daqui, levar conosco a certeza de que estamos melhor do que a hora que nós chegamos. Isso tem que acontecer, senão não está funcionando. Deve estar faltando alguma coisa. Ou a gente assumir responsabilidade e perceber que nós não estamos na reunião por acaso, que fomos convidados, e nesse convite há até uma intimação para que a gente participe, se quiser ter paz lá fora e se quiser que os negócios caminhem. Porque a recomendação é aquela que todos já conhecem. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E nós estamos aqui pagando o preço de ter paz. Se eu não venho, eu não durmo, vocês estão sabendo disso. Então, todos nós estamos aqui favorecidos pela bondade do Senhor, que tem nos socorrido, oferecendo discretamente as tarefas a que a gente, em as executando, tem a paz. Não existe outra maneira. E hoje, graças a Deus, a mão esquerda já está segurando o livro sem dor. E as coisas acontecem para a gente valorizar as questões. Você começa a dar valor na saúde quando você adoece. Acidentou com espinho, ficou um mês com a mão quase que impossibilitada de ajudar a outra, e aquela história do povo que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, não estava funcionando. Mas que dificuldade para lavar o rosto com a mão só. A gente tem que tirar proveito de tudo, do bem, do favorecido, do menos favorável, do mais favorável. Nossa, como eu aprendi esses dias. Essa mão é indispensável. Ainda que algumas vezes tentando abrir a fechadura da casa e custando para já o buraquinho. Não é que eu estava vendo na mão esquerda. Falei, mas essa mão esquerda não aprende. Aí pega a direita que no escuro abre. Mas não é que a gente quer exigir demais dessa cabeça aqui. E nós estamos produzindo o que está no nosso alcance. Não vamos preocupar em produzir mais. Vamos vigiar o nosso pequeno pedaço e dar rendimento naquilo que a gente consegue dar. E para abrir os nossos estudos, já que nós estamos no mês de abril e as comemorações a respeito do centenário de Chico Xavier continuam fazendo barulho no mundo inteiro, nós vamos ler um pequeno poemazinho, curtinho, para abrir a nossa reunião, que eu acho uma graça. É um adolescente que faleceu num desastre e que a família se socorreu de Chico a amenizar a dor, e esse moço começou a escrever mensagens. Tem livros dele, através de Chico Xavier. Ele chama Jair Presente. Um desses adolescentes, 17, 18 anos, que está aí, assim, entre aspas, numa boa, né? E ele estava numa boa, acidentou e depois começou a escrever no linguajar dele. Aqui a gente medite a profundez das mensagens da espiritualidade maior, que são as estrelas cantadas pelo profeta antes de Jesus vir à Terra, que um dia as estrelas cairiam dos céus a iluminar os caminhos humanos. Temos falado muito de Emmanuel, mas hoje eu resolvi abrir a reunião dessa mensagenzinha do Jair Presente. Está no livro Seguindo Juntos, E ele escreve assim: amor apenas
terrestre. Amor apenas terrestre. Amor apenas terrestre carrega dupla afeição. Uma parece cordeiro, a outra parece leão. Ambas formam na pessoa um todo, conforme sinto. Vejo o cordeiro no afeto e noto o leão no instinto. A vida une as criaturas nos passos do dia a dia. Logo após, criam-se grupos nos laços da simpatia. Afinidade surgindo, a amizade vem depois e aparecem comumente ligações de 2 a 2. Olha o moço escrevendo através de Chico Xavier. Quando o par se enxerga preso a cativante feitiço, o casamento é o socorro para proveito e serviço. Mas, quando a fera triunfa, largando o cordeiro no chão, quem não queira compromisso, fuja logo do leão. Já aí presente. Aí a meditação de nós todos. Curtia, mas que traz muito ensinamento. E eu os convido a abrir o Evangelho no capítulo 3º, item 6, destinação da terra, causas das misérias humanas. Aqueles que trouxeram o Evangelho e uma canetinha para riscar é muito importante. E o professor continua explicando para a gente sobre a Terra. O que é a Terra? O que é esse planeta? Que categoria ele ocupa? Nós vimos na quinta-feira anterior uma divisão assim para a gente entender. É um negócio muito mais amplo, mas para a gente guardar na cabeça e não esquecer. Mundos primitivos, mundos expiação e prova. Terra ocupa esse lugar, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Cada um carregando o seu material humano com as características próprias do seu estágio evolutivo. Nós estamos num planeta de expiação e prova a caminho da regeneração. O que eu vou ler tem mais de 150 anos que foi escrito. E parece que o professor Hippolyte, vulgo Allan Kardec, escreveu hoje de manhã a que a gente lesse hoje à noite e meditemos o assunto. Muitos, destinação da terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Isso aqui tem mais de 100 anos que foi escrito, gente. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Segundo André Luiz e Emmanuel, nas suas explicações através de Chico Xavier, nós na Terra, encarnados e desencarnados, sob a gravitação do planeta, constituímos-nos de uma família de 21 bilhões de almas. Nós temos encarnados, ou seja, no corpo físico, quase 7. Nós temos dois tantos desencarnados sob a gravitação do planeta nos escalões evolutivos de cada um. Então, estamos entendidos. Com efeito,
A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os mundos, orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que se acham os que nenhum mal praticaram, nem aos hospitais e às casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Olha a clareza com que o professor Hipólito trata de assuntos há 150 anos atrás, uma profundidade que venceu 15 séculos e serve para agora. Nós estamos entendendo. A Terra é um ser vivo, carregando seu material. A Terra evolui. A Terra hoje não é igual àquela era há milênios atrás. Ela caminhou a sua própria estrutura. Os terremotos e as convulsões, e os tsunamis e tudo o mais que tem acontecido são fatores da própria natureza pelo amadurecimento do planeta. E o material humano que o planeta carrega somos nós todos. Se pagarmos o preço regenerando a nossa alma e procurando seguir os exemplos daqueles que representam Jesus diante de nós vamos logo mais continuar no planeta com todo esse progresso que está acontecendo e que nos assusta, e o planeta passando de expiação e prova para mundo de regeneração. Hoje os consultórios médicos dos psiquiatras, dos psicólogos e desse pessoal que trata dos problemas da mente estão superlotados. O confessionário já não atende mais com a precisão de ontem. Então o povo está sendo socorrido. E nós temos que estudar atendendo a segunda recomendação de Jesus através do Consolador que ele enviou. Prometeu 2010 anos atrás e 15 séculos atrás chegou o Consolador, o Espiritismo. Vai explicar para a gente, dar resposta aos porquês que nós carregamos, porque se nós não formos informados, nós não vamos ter estrutura para suportar
A pressão de fora e a pressão de dentro, da consciência, que é muito mais forte. Hoje eu duvido que um de nós faça alguma coisa menos certa, se a consciência não vai acusar. Ontem não, antes nós passávamos por cima dos cadáveres, eu queria chegar lá, sai da minha frente. As coisas estão caminhando muito depressa, a ponto de, se a gente não ler, estudar, a gente vai entender quase nada. Mas será que Deus me criou para eu sofrer, para me levar para o céu? E esse Deus não é mais o meu Deus, que foi até ontem. Eu sou hoje um viajor das eternidades, do universo do Pai, preso provisoriamente num corpo de carne na gravitação de um planeta ainda inferior. Mas sonhando com a vida organizada em planetas mais elevados e mais evoluídos. Por isso paga-se o preço, renunciando muita coisa, perdoando o quanto seja possível, que nós tenhamos o caminho e a caminhada facilitada. Senão o Senhor Jesus teria dado outros exemplos. O que ele exemplificou? Acima de tudo, humildade. Governador do planeta, autoridade maior que nós conhecemos e tivemos notícia até hoje. Nasceu na manjedoura para começar a ensinar. Quantos de nós vivemos nas mansões e não movemos isso, um atalho em benefício da construção da paz no coração das criaturas, do bem comum? Isso é problema que governo? Isso é problema individual de cada um de nós. Cidadania, participação, tendo que reconstruir dentro dos nossos sonhos um mundo melhor. E todos nós estamos intimados para isso. É só analisar as mensagens. Mundos inferiores e mundos superiores. Instruções dos espíritos. Agora já não é mais o professor Hipólito que está escrevendo. Os espíritos deram instruções e ele catalogou essas instruções e colocou no livro que nós tivéssemos o Evangelho à mão. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. Antes, muito relativa. Ao mundo inferior ou superior, com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Os espíritos dando instrução sobre as questões morais do habitante do planeta. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo.
A ideia de Deus nós trazemos na nossa genética, desde a nossa origem. Maneiras de encará-lo é outra questão relativa ao nosso grau de evolução. Até ontem imaginava o Deus um velho, barbudo. O senhor Kardec perguntou para o Espírito Superior, não perguntou quem, mas perguntou o que é Deus. Tem muita diferença. Vamos estudar. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Olha que construção! Crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, é difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião ou a criança. E o item 9, para encerrar, dentro do nosso programa, porque ainda tem algumas coisinhas a serem colocadas. Os espíritos continuando dando explicações. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Nós estamos tomando, segundo os espíritos colocaram, como comparação à Terra. Os espíritos, eles já explicaram o mundo inferior e agora ele vai falar do mundo superior à Terra. Como por toda parte a forma corpórea, aí é sempre a humana, mas embelezada e aperfeiçoada e sobretudo purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções a que nesse mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço, além da vontade, conforme se representam os anjos e os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais eles os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores são figurado no nimbo ou auréola dos santos. E os espíritos vão encerrando esse item 9. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporções com o grau de adiantamento dos mundos.
A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la a matéria compacta, se expande e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. Ele consente a livre transmissão do pensamento, o mundo superior à Terra. Há normalmente a transmissão do pensamento com as criaturas afins. Nós vamos parar por aqui, dados minutos. Mas fica aí a recomendação para que vocês em casa tornem a ler devagarinho, meditando. O importante é fazer com que, no processo de hipnose, nós nos eduquemos. E autoeducados e melhor preparados, nós vamos entender as questões em derredor de nós e dentro de nós. E em entendendo essas questões, nós vamos ter capacidade de amar mais, de perdoar constantemente. Como é que nós, seres humanos imperfeitos, cheios de arestas, cheios de espinhos, vamos conviver se não houver tolerância, perdão incondicional? Como é que vai viver dentro do lar? Ainda há pouco, uma senhoria reclamando do filho. Filho entrou na adolescência, abandonou a escola, está com más companhia, cabelo daquele jeito que vocês imaginam. E ela preocupada, coitada. Ela, quando era menininho, ela trazia na reunião. E hoje, rebelde, minha filha, eu já escutei do Chico uma vez que se o pai e a mãe fizer tudo para encaminhar e não conseguir, entrega para o pai, entrega para Deus. Porque antes de ser meu filho, era filho do pai. E ele tem os recursos. Como tem os recursos? Como tem recursos? Entrega, confiante. Senhor, eu não estou dando conta. O senhor me ajuda? Ou então, o senhor assume porque não dá para tocar mais. Olha, eu estou estressada. Eu não tenho dormido. E Deus é Pai, vai escutar a prece da mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Nem pai é mãe. Mas vamos dar um stop aqui. Quinta-feira que vem nós continuamos a nossa leitura desse capítulo, que é muito interessante. Nós estamos dentro de um grande ônibus, a Terra, e comendo, bebendo, procriando, vivendo, assistindo filme. Inclusive não deixo de assistir o filme de Chico Xavier que eu fui assistir, fiquei maravilhado. Fui numa reunião, numa sessão de 9h40, tinha pouquinha gente naquela noite, não sei se é por causa do horário, mas começou o filme, eu comecei a arrepiar, comecei a receber passe. Imagina você receber passe dentro do cinema. Só o Espiritismo explica essas questões. E tinha lá meia dúzia de gente. Eu fiquei imaginando a casa lotada, como vem acontecendo de muitos dias, o que acontece na cabeça daquela população e no coração daquelas almas. É uma verdadeira lavagem cerebral. É uma verdadeira purificação da alma e do coração do povo. O povo quer ser feliz. E para sê-lo, basta orientá-lo. Quem é? De onde veio? O que veio fazer? Para onde vai? Quem é o menino rebelde que não está deixando a mãe dormir? Quem é? E a gente começa então a entender, a paciência cresce, a solidariedade fica presente
e nós damos mais rendimento na questão, com oração, com paciência, com presença. Né? Mas deixa para lá. E na sequência das colocações, mais umas 3 reuniões que eu pretendo gravar os CDzinhos para terminar esse livro maravilhoso que Chico escreveu através de Bacelli e lá na cidade de Uberaba. Mais 3 recadinhos curtos. O melindre. O melindre. Olha o que Chico escreve. Espírito preocupado com o espiritismo, preocupado com cada um de nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós já aprendemos. O melindre. O melindre denuncia o chamado amor próprio, que se produz por vaidade e personalismo. Precisamos sim de autoestima, mas que não significa estima aos nossos erros e deficiências. Quem mais se ama é quem procura identificar as suas imperfeições para combatê-las. O espírita não pode viver com o melindre tão assim à flor da pele, que não seja capaz de receber a mínima observação a seu respeito, a qual muitas vezes é feita com o intuito de auxiliá-lo. Há companheiros aos quais não se pode dizer nada, estão ameaçando abandonar o centro, a tarefa. Qual é o amor que temos ao centro para, por algo insignificante, estarmos ameaçando deixá-lo? Qual é o nosso grau de amor à doutrina? Em qualquer aborrecimento, a primeira coisa que muitos fazem é ameaçar com deserção. Despejamos a nossa contrariedade em cima da causa. Punimos o ideal. Francamente, o espírito está se considerando além da conta para agir assim. Podemos humilhar, mas não queremos ser humilhados. A posição de dirigente não nos dá o direito de espezinhar, poder agir com autoritarismo. O melindre é sintoma de orgulho, doença, de tratamento muito difícil e complexo. Meu Deus, que página, que receita, que colocação, e cada um de nós no seu devido lugar. Nós todos estamos aqui de favor, pela bondade de Jesus, que tem trabalhado o planeta e o seu pessoal no sentido de realizar um rebanho para o Pai. A responsabilidade dele, Jesus, diante do Pai. Fazer-nos 21 bilhões de almas pensar mais ou menos igual a respeito da vida de si e do outro, do próprio Senhor Jesus e de Deus. Mas o quê? Analisa a biografia humana. Até ontem foi muito mais difícil do que hoje. Tanta coisa maravilhosa está aí no veículo de comunicação. O mestre da Franca publica todo dia uma mensagem de Emmanuel. É uma estrela caída do céu iluminar o caminho de cada um de nós. Imagino eu que não precisaria mais nada. A mensagem diária de Emmanuel. A gente, depois de 50, 60, 100 anos, mudar a cabeça, mudar a química da alma. Nós chegamos
cheio de defeitos, e vamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento para a gente chegar naquele ideal. E o ideal sonhado está sempre mudando para maior e melhor. O dia que nós pensávamos assim, bom, agora estou satisfeito. Cuidado, porque você vai ficar na poeira da estrada. Porque todo mundo não está satisfeito, está todo mundo correndo para frente. Ainda que teme permanecer sentado, está numa velocidade espantosa, carregado por esse veículo maravilhoso que é o planeta Terra, que nos conduz para um destino que só Jesus sabe. E que nós começamos a perceber. E que em cima dele temos vontade de contribuir. E cada um no seu pequeno recurso e espaço está dando a sua contribuição. Na correria dos minutos, ainda agora fui pegar os copos lá no bebedouro, consultei 4 pessoas sobre terapia real. Eu não posso falar para todo mundo. Ainda não estou autorizado. Mas eu já falei. Entra na internet e se informa sobre terapia real. Está chegando o momento que nós jogamos a capanga de remédio no lixo. As drogas, remédios estão matando mais do que a própria enfermidade. Deixa esse assunto para lá, seu José. Ainda o melindre. Nenhum sentimento mais bem coloca à mostra o que somos do que o melindre. Muitos dizem, não se trata de melindre, mas de mágoa. A linha entre 2 sentimentos é muito tênue. Podemos dizer que um se confunde com o outro. Fulano me ofendeu. Ora, quem se sente ofendido se revela desprovido de humildade. O que ele disse me feriu. Se feriu é porque alguém não estava protegido. A arbitrariedade dos outros não deve nos afetar. Se permitirmos que tal ocorra é porque entramos na faixa oferecendo sintonia. Embora estando contrariados, precisamos dobrar a cerviz e continuar na tarefa, que não pode ser prejudicada pelas nossas suscetibilidades. Quem magoa está doente. Quem humilha está fora de si. Quem se revela prepotente desconhece o próprio lugar e é digno de comiseração. Precisamos estar imunes a estas coisas. Não estamos numa doutrina de disputa pessoal. Olha que frase, está arriscada no meu livro. Não estamos numa doutrina de disputa pessoal. O pugilato não se justifica como a queda de braço, o cabo de guerra. Vamos deixar o amor próprio de quarentena e servir mais. Se fulano não simpatiza conosco, o problema é dele. Gente, olha que coisas, que colocações, que maravilha que é o Consolador. Traz resposta, traz orientação, traz diretrizes. Ontem, com as ameaças de céu e inferno, nós estamos sem destino, não sabíamos aonde que nós queríamos chegar. Hoje não. Hoje qualquer dos adolescentes que estão participando e dos mais velhos tem objetivos. Qual é o maior que nós sonhamos? O nosso aperfeiçoamento. Herdar a terra com todas essas benesses, com todo esse progresso. Meu Deus do céu, me arrepia de pensar que há possibilidade, em não pagando preço,
de reencarnar na próxima filho do homem da caverna, sonhando com as benesses que nós hoje usufruímos e às vezes não agradecemos. E encerrando, Chico Xavier, a nossa meditação. Antes que eles me tomem de assalto esse negocinho aqui. Planos de reajuste. Página 369, eu esqueci de anunciar a página. Existe aí meia dúzia já de livros desses. Felizes os espíritos que após a desencarnação conseguem reunir-se para conversar e traçar planos de reajuste. Poucos são aqueles que o conseguem. A maioria costuma se apartar, dificultando o reencontro e a consequente reparação do erro. Muitos se distanciam do grupo, deixando problemas pendentes para trás. Agora, os que conseguem reunir-se para dialogar em conclave familiar têm oportunidade de reconsiderar atitudes irrefletidas no que fizeram de negativo uns aos outros. Lamento, então, a invigilância e a insensatez. Choram e se desculpam reciprocamente, reconhecendo que falharam no campo do relacionamento afetivo. Solicitam mutuamente uma nova chance e reencarnam sob o mesmo vínculo consanguíneo, com mais nobres e puros propósitos de entendimento. Quando assim acontece, as coisas ainda lhes são facilitadas, mas na maioria das vezes a mágoa e a indiferença fazem com que se distanciem, adiando o resgate, excursionam por diferentes caminhos e até podem desfrutar de relativa felicidade, mas o débito ficará esperando por quitação. Chico Xavier, a meditação de nós todos. Chico desencarnado, escrevendo através do Bacelli essas maravilhas, esses recados racionais, lógicos, profundos, úteis, indispensáveis mesmo, a que nós possamos ser felizes. Verdadeiras receitas, verdadeiras estrelas caídas dos céus a iluminar os caminhos humanos. E vamos encerrando a nossa fala. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. E nós estamos gravando hoje o CD 436. Com certeza nós vamos chegar nos 440 e vamos parar por aí, porque isso aqui cansa a gente, esse negócio de gravar. E o nosso Marquinhos chegou, nós vamos passar então a responsabilidade de conduzir o nosso trabalho na sua segunda parte. Muito obrigado.